Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor desembargador Marco Vilas Boas, presidente do COPEDEM, em nome do qual eu cumprimento as demais autoridades do nosso painel de abertura, as autoridades presentes, aos convidados, aos familiares e, naturalmente, a todos aqueles que estão nos assistindo pela transmissão. Ministro Noronha, eu não estava com fome durante a apresentação. Estava pensando como é que eu ia superar, ou pelo menos chegar perto da apresentação do senhor, porque até de conhecimento bancário o senhor falou, então eu fiquei, né, eu trouxe algum conhecimento bancário para... Obrigado. Inicialmente eu gostaria de agradecer em nome do BNDES, do nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, pela confiança e pela oportunidade que foi materializada nesse convite. Dizer que o nosso presidente, Gustavo Montezano, hoje se encontra em Davos, na Suíça, e hoje teve a oportunidade de anunciar para o mundo a primeira aquisição de crédito de carbono que o banco realiza. Então, nós havíamos aberto uma... Obrigado. Nós havíamos aberto uma chamada pública em março, inicialmente ainda como piloto, está todo mundo aprendendo nesse mercado, é um mercado que vem crescendo muito no mundo, e o Brasil tem plenas condições de ser um player dos mais relevantes, por toda a sua vocação, ele tem todas as condições de ser um grande player desse mercado, e nós iniciamos agora com essa aquisição, pouco menos de 10 milhões, ainda no processo embrionário, ainda como um piloto, para a gente aprender como é que funciona, como é que vão ser questões tributárias, questões contábeis, o operacional, o dia a dia desse mercado, mas a gente tem muita esperança de que isso vai avançar bastante. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade e até a possibilidade de falar da nossa instituição. Gostaria, naturalmente, de dar os parabéns pela organização do evento, para todos aqueles que participaram da organização. É muito importante agora, quando a gente fala em retomada, a gente lembrar que realmente a gente está retomando a vida normal após 2 anos e pouco de situação bem difícil, e é importante que venha todo mundo. Podiam dizer, vamos fazer virtual, mas é importante que todo mundo venha, primeiro sai da sua sede, deixa os trabalhos lá, aquelas demandas do dia a dia, um pouco de lado para poder se concentrar, se dedicar nesses temas tão importantes para a sociedade. Então, é importante que a gente retome, né, que as instituições retomem essas atividades presenciais, e muito interessante também quando a gente vê uma chamada para um evento essencialmente jurídico, tratando da retomada do crescimento econômico. Porque quando a gente entra nas escolas de direito, a gente logo aprende sobre a tripartição de poderes, a gente fala, o executivo é responsável por implementar as políticas públicas. Mas hoje a gente sabe que não é assim, não é bem assim. Todos nós, de todos os poderes, inclui aí Ministério Público, inclui Tribunais de Contas, todos nós temos um papel essencial na retomada, um papel essencial na implementação de políticas econômicas que a gente acredita que sejam boas para a nossa sociedade. E o nosso BNDES vem trabalhando muito para isso, de 2 anos e meio, 3 anos para cá. A gente mudou bastante o nosso foco de atuação, a gente não tem muita mais preocupação com o lucro, e sim com o impacto social. E é interessante que mesmo com essa visão de impacto social, os nossos lucros têm sido os maiores da história. Vejam que o propósito tem feito toda a diferença até na nossa atuação. Não deixo o lucro de lado, mas eu me preocupo com o social e, naturalmente, com o impacto social, e, naturalmente, isso vem trazendo resultados muito importantes para nós. E, quando a gente fala de infraestrutura, o brasileiro vem sempre falando de infraestrutura ao longo da sua vida, né? Porque é um país continental, é um país complexo, nada é fácil no Brasil, por causa da complexidade de estados, diferenças de instituições, até mesmo as línguas internas. É um país bastante complexo, é um país historicamente complexo, e quando a gente fala de infraestrutura, a gente lembra sempre da importância da infraestrutura para o crescimento econômico. Aí a gente lembra, primeiro, do investimento estrangeiro. O investidor estrangeiro, aquele que realmente tem recursos para alocar, ele tem diversas possibilidades à mão. Ele olha para o Brasil, olha para o México. Aquele país que tiver melhor infraestrutura, maior segurança jurídica, um povo mais qualificado para poder trabalhar no seu investimento, aquele país que apresentar as melhores condições de investimento vai ser o país escolhido. E aí o dinheiro vai para esse país. E com isso, você tem aumento de emprego, naturalmente geração de renda, você tem um incentivo ao empreendedorismo, e naturalmente, com tudo isso,
você aumenta a qualidade de vida do cidadão. Então, é por isso que hoje eu não posso mais falar quem implementa política, quem julga, quem legisla. Hoje é um conjunto de atores da importância, como todos os senhores e senhoras que estão aqui presentes, que fazem esse desenvolvimento, que vão ajudar a sociedade a retomar. Então, é importante a gente lembrar disso. Eu trouxe alguns slides por um motivo muito simples. Eu venho de banco, vou falar de alguns números, é mais fácil a gente falar de números. Só não... Deu pane aqui, tá? Por favor, me ajudem aqui, ó. Ah lá, pronto, agora sim. Então, o primeiro gráfico que eu trago traz uma demonstração de que os investimentos em infraestrutura vêm se reduzindo no país após os anos de 2010, 2011, 2012, mas eu já explico por quê. Isso aqui é percentual do PIB, tá? Nosso PIB hoje a gente pode falar em 8,7 trilhões, mais ou menos. Em 21 ele teve um aumento em relação a 2020 de cerca de 4%. Mas a gente hoje pode falar que nós temos cerca de 1,9% do PIB em investimento em infraestrutura. Por que isso aconteceu a partir dos anos de 2010 em diante? Porque o Estado passou a investir menos em infraestrutura para incentivar a entrada do setor privado. Então, só o Estado não daria conta de promover todo o investimento em infraestrutura que um país continental como o nosso exige. Então, a partir dos anos de 2010, o Estado passou a pensar, olha, eu vou reduzir a minha fatia e, com isso, eu vou abrir espaço para o setor privado. Mas, por uma série de fatores, o setor privado acabou não acompanhando proporcionalmente essa redução com acréscimo. Então, embora não tenha ocorrido um decréscimo de investimento privado, a gente teve uma redução por causa, principalmente, da redução do investimento do setor público. E hoje o que a gente vê ali, 1,9% mais ou menos do PIB, a gente imagina que o ideal seria a gente entrar numa retomada de cerca de 4% ao ano, pelo menos nos próximos 20 anos. E aí entra o nosso próximo gráfico. Eu não sei se eu estou apertando algo errado aqui, tá? Não é não? Então, no próximo gráfico aqui, a gente tem uma comparação com alguns países. É claro que a gente tem que se comparar com países realmente fortes, né, países continentais, países importantes, em relação ao estoque de infraestrutura. O estoque de infraestrutura é uma métrica que a gente utiliza para dizer o tamanho, a força dos ativos em infraestrutura que aquele país tem. E, nesse caso, especificamente, também em porcentagem do PIB. Nesse caso, especificamente, a gente está ali com cerca de 36%, mais ou menos, né, em estoque. Vejam que o segundo país na comparação, o Reino Unido, está com 57%, mais ou menos. A gente coloca ali como 60% sendo um valor adequado. E para a gente chegar nisso, como eu disse no slide anterior, a gente tem que aumentar, praticamente dobrar o nosso investimento em infraestrutura nos próximos 20 anos, para a gente chegar nesse nível que a gente imagina que seja o nível adequado. Isso tudo para mostrar que a gente vivencia hoje no país uma necessidade de aumento da infraestrutura, aumento dos investimentos em infraestrutura. O caso das ferrovias é um caso que todo mundo aprende na escola. O Brasil, a gente ouviu isso em vários veículos, na comunicação, a gente ouve isso nas escolas, dizendo que o Brasil investe pouco em ferrovia. O pessoal diz, mas é mais barato que a rodovia, é melhor. Fato é que hoje a gente precisa realmente desse investimento, o governo vem trabalhando para isso ao longo dos anos, mas, na verdade, a gente está numa situação ainda muito defasada em relação aos grandes países. Volto a dizer, somos um país continental, pelo mapa ali dá para a gente ver que nós temos uma malha muito pequena, cerca de 3,5 km para cada 1.000 km² de extensão territorial que nós temos. Então, isso ainda é um valor muito pequeno, né? Comparando os Estados Unidos, por exemplo, com 30 quilômetros para cada 1.000. E esse slide, ele quer trazer uma informação de que a melhoria na infraestrutura, ela efetivamente está associada à melhoria, ao desenvolvimento econômico. Então, a gente vê ali que um dos maiores problemas que os investidores veem quando vão trazer o recurso para o país é justamente a falta de infraestrutura. O Brasil hoje está na posição 73, na quantidade considerando aí cerca de 170, 180 países, então é uma situação que efetivamente precisa melhorar.
E naquele quadro da direita, está citando exatamente o que eu disse, né, que os especialistas estimam que uma taxa de investimento necessária é de cerca de 4% do PIB ao longo dos próximos anos, seria necessária para nós chegarmos a um patamar mais adequado. Tem a boa notícia, que o investimento em infraestrutura, cada real que a gente coloca, cada dólar, cada real que a gente coloca em investimento em infraestrutura, ele no longo prazo, ele se multiplica com bastante força. Não é uma mudança imediata. Eu fazer uma promoção hoje de investimentos em infraestrutura não vai trazer resultados para o ano seguinte, por um motivo muito simples. Porque os projetos de infraestrutura, os investimentos em infraestrutura são investimentos de longo prazo e normalmente investimentos de risco. Então, se eu quiser melhorar a vida da nossa sociedade para daqui a 20 anos, em termos de investimentos de infraestrutura, eu tenho que começar agora a ter constância e paciência para saber que esse resultado vai vir no longo prazo. A boa notícia é que ele vem. A boa notícia é que ele efetivamente começa a ser cada vez mais impulsionado, o investimento traz mais investimento e a situação ao longo dos anos começa a melhorar de forma mais rápida. Mas esse gráfico demonstra, inclusive, que se hoje nós aumentássemos em 1% do PIB o nosso investimento, dentro de 10 anos nós teríamos 2,1% de aumento no PIB. Então é um resultado que, como eu disse, não dá para a gente trazer para o mesmo ano, mas é um resultado que vem, é um resultado muito importante. E nós temos grandes desafios para isso acontecer. E talvez aqui seja o ponto mais importante para tratar com os senhores, e particularmente um tema mais afeto ao Poder Judiciário. Eu vou falar de forma bem genérica ali, é claro que eu não consegui colocar todos os problemas de infraestrutura ou de investimentos em infraestrutura do país num único slide, mas eu tentei ser o mais sintético possível. O primeiro deles diz respeito à capacidade de planejamento estratégico e sistêmico de longo prazo. Por quê? Como eu acabei de dizer, investimento em infraestrutura é um investimento de longo prazo. Se a cada 4 anos, a cada mudança de governo, a cada mudança de gestão do BNDES, eu tiver uma mudança de priorização, uma mudança de visão estratégica, agora muda tudo, não é mais isso, é aquilo, eu não vou ter essa constância de investimentos que o investidor precisa, particularmente o investidor estrangeiro. Eu preciso ter previsibilidade, eu só tenho previsibilidade quando eu aumento a minha capacidade de planejamento. Planejamento sistêmico, vendo o sistema como um todo, planejamento estratégico, planejamento integrado. Então, é um grande problema que a gente tem hoje em infraestrutura, porque a cada mudança não só de governo federal, mas estaduais, municipais, a cada mudança as prioridades podem mudar, normalmente mudam, e se isso ocorrer nos temas de infraestrutura, a gente não tem essa previsibilidade, não tem essa constância. Lembra que eu falei, olha, são 4% do PIB ao longo dos próximos 20 anos. Eu estou falando aí de 5 mandatos presidenciais. O segundo é aprimorar a financiabilidade dos projetos e adequar a alocação de riscos, particularmente relacionado aos recursos. Por quê? Investimentos em infraestrutura são, além de longo prazo, de alto risco, são investimentos caros. Dificilmente eu vou ter um player de infraestrutura que diga, eu vou bancar com recursos próprios a própria obra. Isso não vai acontecer. Então, ele vai precisar de financiamento, ele vai precisar de recursos que normalmente quem dá são as instituições financeiras. Só que a instituição financeira, para dar um recurso, para conceder um financiamento, ela vai ter que se cercar de todas as proteções de que aquele financiamento vai ser pago no futuro. Então, é necessário para as instituições financeiras rever suas políticas de crédito, ou suas políticas de assunção de riscos, para poder promover esse investimento de longo prazo, que muitas vezes sim é arriscado. Lá no BNDES nós fizemos esse trabalho, lá na nossa diretoria de riscos, né, um trabalho conjunto do banco todo, para poder, de 2020 para cá, mudar as nossas políticas de crédito, para poder viabilizar alguns projetos de infraestrutura, cujas empresas participantes eram empresas consideradas de risco um pouco maior. Por quê? Porque, além de tudo isso que eu já falei, nós temos poucos players no país. Nós temos poucas empresas, poucos conglomerados em condições de tocar os grandes empreendimentos em infraestrutura.
Então, se eu começar de forma muito conservadora e dizer, não, esse aqui eu não quero trabalhar, com esse aqui eu não quero, com esse aqui eu não quero, esse aqui está um pouco arriscado, eu vou acabar não promovendo esse financiamento. Então, esse segundo desafio, internamente a gente consegue, tem conseguido tratar isso, nós temos conseguido vislumbrar, tomar mais risco do projeto em si e não daquela empresa, daquele conglomerado que vai executar o empreendimento. Além disso, aperfeiçoamento dos modelos de concessão e alguns aspectos regulatórios, o investidor se ressente muito disso, a dificuldade que ele tem, às vezes, de entender como é que funcionam as concessões, o que ele tem direito em caso de uma devolução antecipada, como é que isso vai acontecer na prática, precificação. Então, é um desafio que nós temos no país. E o seguinte, talvez aqui, eu possa até me estender um pouco mais em relação à segurança jurídica, a necessidade de segurança jurídica. Aí, como eu disse, eu sou investidor estrangeiro, eu tenho recursos, eu vou escolher onde eu vou alocar esses recursos. Eu olho no Brasil, por exemplo, as normas contábeis aqui são diferentes dos demais países. Eu não tenho tempo de entender aquilo. Eu vou sair dali, eu não vou botar dinheiro ali, eu vou colocar em outro país. E aí, a partir de 2009, nós tivemos no país uma consolidação das normas contábeis para poder atender às expectativas internacionais, e a gente resolveu essa questão. Além disso, o investidor estrangeiro vai se preocupar com a segurança jurídica propriamente dita. Então, ele precisa de previsibilidade, ele precisa ter certeza de que os contratos serão cumpridos. Ele precisa ter certeza de que, para a obra dele, a obra já em andamento, parar, ele vai ter oportunidade de discutir, vai tentar uma solução negociada, a obra não vai simplesmente parar. Por quê? Porque, muitas vezes, o tomador da decisão, quando determina a paralisação de um empreendimento, na visão dele é uma ação relativamente simples. Olha, eu dei a ordem aqui, e não só o Poder Judiciário, tá? Órgão de controle, tribunais de contas. Quando eu determino uma paralisação, o julgador ali, ele simplesmente está dizendo, olha, paralisa, ordem judicial, determinação do tribunal de contas, a gente cumpre, mas, por outro lado, por trás disso, eu tenho um canteiro de obras com 2, 3 mil pessoas trabalhando. Aquele canteiro foi mobilizado, ou seja, gastou-se 5, 8, 10 milhões para mobilizar o canteiro. Se essa insegurança durar 2, 3 meses, 1 ano, a empresa vai desmobilizar o canteiro e vai levar aquela turma, aquelas máquinas, vai ter um trabalhão, outro custo e vai mandar para outro empreendimento. Aí passam mais alguns meses, o judiciário, o tribunal de contas, o tomador da decisão diz, não, olha, vamos retomar a obra. Aí o empreendedor fala, tudo bem, agora a gente, ou eu não quero mais retomar, e eu vou ter que listar remanescente, vai ser aquela discussão toda, ou então ele vai ter mais um custo para poder remobilizar a obra. Então, é só um exemplo simples que eu estou dando aqui, para falar da segurança jurídica. Então, a gente já vislumbra isso há muitos anos, e eu venho até para louvar iniciativas do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais de contas, no sentido de, antes de promover uma decisão liminar, uma antecipação qualquer de tutela, que eles efetivamente sentem, entendam o processo, entendam os riscos da paralisação, os riscos que aquela decisão pode trazer para o sentimento de segurança jurídica do empreendedor, do investidor estrangeiro, daquele que está conduzindo o empreendimento. Então, em linhas gerais, é esse o ponto, né? Além disso, aprimoramento de governança institucional e fortalecimento e capacitação das agências reguladoras, né? Como eu disse, alguns temas no país, embora sejam temas antigos, a inovação acaba vindo muito mais rápido do que nós, né? Nós, setor público, todos nós acabamos conseguindo acompanhar. Então, é essencial que a gente tenha uma boa dose de entendimento, de fortalecimento das nossas instituições e de capacitação para poder acompanhar esses desafios. No nosso caso, especificamente, o BNDES tem um papel muito importante na nossa visão em relação aos investimentos em infraestrutura, porque, como eu já disse para os senhores e senhoras no início, nossa visão não é mais só lucro, ou não é lucro, essencialmente, né? Então, não basta, para mim, como banco, né, para a instituição bancária, cruzar os braços e dizer, olha, eu vou esperar o tomador do crédito vir aqui, eu vou dar o meu preço e provavelmente ele vai tomar, né, porque ele precisa de recursos. Isso não basta, porque a gente precisa de projeto. Isso aí a gente sempre ouviu falar no Brasil também. Eu preciso de projeto.
nós temos recursos, o que nós não temos são bons projetos de infraestrutura. Então, o banco também vem participando desse trabalho já há bastante tempo, mas de 2019 para cá nós demos uma força muito maior para o que denominamos fábrica de projetos, que é basicamente conduzida por uma diretoria específica do banco que conduz a modelagem dos projetos. Então, quando eu passo a ter a possibilidade de um grande empreendimento relacionado à infraestrutura no país, o BNDES acaba sendo procurado desde o início, desde a modelagem do projeto, até lá no final, lá na ponta, na hora de conceder o financiamento para aquele projeto. Então, vejam a complexidade e a importância desse trabalho. Então, eu tenho um time, eu tenho uma diretoria que modela todo o empreendimento, modela todo esse projeto, e ao longo do tempo, conforme o projeto vai amadurecendo, outras áreas do banco acabam atuando, e lá no final, provavelmente, o consórcio vai pedir, o responsável vai dizer, olha, eu preciso de financiamento, e aí uma outra área específica vai conduzir esse financiamento. Então, é uma outra possibilidade também. Além disso, flexibilização da atuação para participação em outros mecanismos que não só o empréstimo propriamente dito. Como eu disse, a gente tem visto uma evolução muito grande, uma evolução muito rápida de diversos setores da sociedade, e hoje eu não posso simplesmente conceder um financiamento tradicional e achar que aquilo vai suprir a todas as peculiaridades dos diversos projetos. Então, hoje, eu tenho outros mecanismos, como, por exemplo, a atuação em debêntures, eu tenho uma atuação lá no banco coordenando ofertas públicas, eu coordeno ofertas públicas e, eventualmente, eu até dou uma garantia de que aquela oferta vai ser tomada, mesmo que o mercado não queira tomar naquele momento, o BNDES acaba podendo dar essa garantia, podendo assumir o risco e viabilizar aquele projeto. Então, nós temos feito um trabalho, temos colocado efetivamente o nosso dia a dia ali, o nosso risco em prol desse desenvolvimento. Então, essas são algumas formas de atuação, algumas soluções que nós temos utilizado lá, que a gente tem considerado como soluções bastante inovadoras, e é interessante que nós somos um banco público. Nosso corpo funcional é um corpo funcional de empregados públicos, altamente capacitados, bem remunerados, bem motivados, mas é claro que há uma tendência a termos uma cultura organizacional mais conservadora. Então, nós temos uma carteira de crédito de mais de 400 bilhões de reais, e ela é muito bem cuidada, muito bem conservada, muito bem, o risco dela é muito bem tratado. Mas é importante que a gente consiga mudar essa cultura internamente, o que já foi possível fazer, para a gente poder incluir algumas formas de atuação para poder atender ao mercado de infraestrutura. Um exemplo clássico ali é o backstop, que nós chamamos de backstop. Então, o BNDES também quer incentivar a participação no mercado privado. Então, o que ele faz? Ele garante 100% da operação, mas ele diz o seguinte, olha, 100% está aqui o valor, só que esse 20% aqui eu vou cobrar mais caro. Você não é obrigado a usar, vou cobrar mais caro. Se você conseguir no mercado mais barato, você não precisa utilizar. Então, eu fico com 80, o mercado fica com 20. Eu não consegui no mercado, não me empenhei. Aí, claro que a empresa vai se empenhar em conseguir. Eu não consegui a atuação do mercado, pega os 20% um pouco mais caro. Além disso, a gente está também colocando o risco, se colocando em risco também, ofertando garantias. Então, a gente dando garantia, o BNDES garantindo a operação, tanto como fiança, como fiador, como na emissão de debêntures. E hoje a gente faz até a coordenação de um conjunto de bancos para poder participar da emissão de debêntures e também, se for necessário, como eu disse, garantindo o lançamento das debêntures, garantindo que aquelas debêntures serão efetivamente adquiridas, que o investimento efetivamente ocorrerá. Ainda que o mercado não queira, uma parte que pode ser até de 100%, a gente acaba garantindo. Então, são essas as soluções que a gente vem tentando trazer. Hoje, o nosso banco de serviços, que foi aquilo que eu falei há pouco, olha, a gente está lá no início, ajudando o país a modelar os projetos para que lá na frente a gente possa, inclusive,
participar do financiamento. Então, nosso banco de serviços hoje tem uma carteira bastante diversificada. Então, nós estamos hoje de carteira ativa com 167 projetos mandatados e olhando esse número, conhecendo a complexidade de um projeto, a nossa estrutura interna, é um trabalho muito grande, um trabalho que vem sendo muito realizado. O BNDES tem histórico disso, tem expertise para isso, e nós temos diversos setores, como eu citei, em carteira. Então, parques, florestas, rodovias, portos, saúde, educação, segurança, dentre outros. É uma preocupação muito grande nossa de efetivamente participar desse processo que o país vem observando nos últimos anos. Esse momento da retomada é um momento imediato, já era uma preocupação nossa no início da pandemia, que era de, olha, eu preciso primeiro cuidar da saúde do cidadão. Então, todo mundo se preocupar com a saúde, o país se preocupou em todo mundo se proteger o melhor possível, da forma que fosse o melhor possível. Segundo momento, ajudar as empresas e as pessoas que estavam em necessidade, aí entra auxílio, entra financiamento a baixo custo de empresa, entra standstill, deixa de pagar agora para poder pagar lá na frente, enfim. Mas, na época, a gente já estava preocupado com esse momento da retomada. Olha, eu preciso ter fôlego para a retomada, porque o país não vai parar depois dessa pandemia, a gente tinha certeza disso. O Brasil não ia parar depois da pandemia, e agora a gente tem certeza de que estamos saindo dos piores momentos dos últimos anos e que a gente vai entrar numa retomada forte, e a gente vem se preparando para isso. Para encerrar, eu vou refazer a fala que eu fiz, vou redizer, né, vou reforçar a fala que eu já fiz, de que não é o Poder Executivo que é o responsável sozinho por implementar políticas públicas, sejam quais sejam. Tá? É um conjunto de pessoas que têm um mandato relevante na sociedade, particularmente aqueles que se prontificaram a servir a sociedade, seja de que poderes sejam, e todos nós temos essa obrigação de viabilizar esse crescimento. Nós, lá do BNDES, estamos à disposição, fizer um contato lá, depois eu vou estar com os senhores aí, a gente está totalmente à disposição para algum aprofundamento, alguma discussão, algum detalhe maior, e mais uma vez gostaria de agradecer e parabenizar a organização do evento. Muito obrigado e boa noite.